Atenção, senhores passageiros, para as próximas partidas. Empresa Lirabans, com destino a Limeira, plataforma 8. Viação Piracicabana, com destino a Santa Bárbara, Americana, São Paulo. Centenas de pessoas circulam todos os dias nesse espaço. São histórias silenciosas em uma sociedade cada vez mais rápida, mais veloz. É como se o tempo atropelasse o próprio tempo. Pequenos recortes interagem com um plano geral da rodoviária. Assim como um tabuleiro de xadrez, cada peça, uma história. São histórias únicas, às vezes conversando, às vezes comprando uma passagem, às vezes tomando um café, às vezes um silêncio infinito. Resolvemos inserir uma trilha sonora na narrativa. Aos poucos, deixamos o ruído dos motores dos ônibus sobrepor a trilha sonora. Esse som insistente vai nos incomodando. Resolvemos então voltar ao som original e nessa correria do dia a dia encontramos alguns personagens reais. Uma história que pode parecer interessante é que meu pai lá no Rio de Janeiro era açougueiro e a carne que ele recebia vinha toda aqui de Piracicaba, do frigorífico aqui de Piracicaba. Fiquei conhecendo uma pessoa agora recentemente que mora aqui em São Pedro, então nós estamos namorando e eu de vez em quando venho aqui visitá-la, né? E essa é praticamente a minha história. Agora, daqui de Piracicaba mesmo, eu fiquei conhecendo um fotógrafo que faleceu há pouco tempo atrás, é Francisco, mas não sei o nome completo dele agora. Ele foi jornalista, né? Ele foi fotógrafo, trabalhou no jornal aqui e tal. Eu li mais ou menos a história dele. Ele tem muita ligação com a Federação aí Brasileira de Ping-Pong, né? Era a única referência que eu tinha de Piracicaba. O fornecimento de carne para o meu pai e o Fran daqui de Piracicaba. E agora eu estou conhecendo aqui, né, de passagem, e fiquei conhecendo mais uma pessoa, o seu Wilson e vocês. Pai tudo. Obrigado. Estou saindo, ó. Peão 4 do rei ou peão E4. E4. O que é o xadrez? O xadrez é abertura, meio de jogo e final. Eu sempre falo que as variantes que existem no xadrez, você imagina todas as estrelas que tem na constelação, né? Então é significativo isso daí. E você, cada dia, tem que estar aprimorando, tem que estar aprendendo, tem que estar vendo as variantes que existem, né? A Associação Piracicabana de Xadrez nasceu em 2017. O xadrez de Piracicaba sempre foi muito forte, mas ficou inativo durante 10 anos. E nós, através de uma equipe aficionada por xadrez, conseguimos levantar e tornar o Clube de Xadrez em Associação Piracicabana de Xadrez. Então o xadrez sempre esteve comigo, desde época de Senai. Então nunca parei de jogar xadrez, toda a minha família joga xadrez. A minha esposa é uma das secretárias, né? Os meus filhos todos jogam xadrez, inclusive tem um filho que está em Portugal, ele foi campeão de xadrez de Piracicaba, ele chama Felipe Adams.
Eu tenho uma empresa chamada WRA Cursos e Serviços. E eu tenho um torno. E nós fabricamos jogo de xadrez, jogo de dama, inclusive xadrez gigante. F8, checkmate. Eu quero deixar o coração desse caipirão aí para vocês. Tá bom? Obrigado, senhor Wilson. Obrigado. A câmera posicionada no parapeito do mezanino, no andar superior, em um local privilegiado, olhando para aquele espaço de trânsito de pessoas e de veículos, somente observando, à procura de histórias, de um diálogo, com os sentidos aguçados, a percepção em pequenos detalhes da multidão torna-se cada vez mais relevante. São como cenas cotidianas separadas por pequenas barreiras. Eu nasci em Ibaiti, Paraná. Vim com os meus pais, eu tinha, vamos dizer assim, cerca de 2 anos e meio. As minhas lembranças, né, começam a ser um pouco mais assim de memória do bairro onde eu fui, né? Meus pais chegaram e ficaram e viemos para cá porque o meu pai veio para trás, né? Veio em busca de emprego na cidade. Depois o local onde eu fui, né, para um outro bairro, que era o Jardim Camargo. Aí dos 5 anos até o período onde, né, que eu me casei, eu morei nesse bairro, então eu casei com 20 anos. Então, né, daí depois disso, né, muda um pouquinho. Nesse meio tempo você já está trabalhando, porque a gente já começa a trabalhar, né? E agora fazem 20 anos que eu estou aqui. Se eu voltar um pouco mais atrás, o que o meu pai com a minha mãe contam. Eu cheguei, esse terminal era totalmente diferente. Essa fase dele vir, né, sair do trabalho rural lá e vir procurar uma oportunidade na cidade, né? E ele trabalhou quando ele veio, ele trabalhou na empresa de papel. O passear, né, da gente era o zoológico, né, de Piracicaba. Então reunia, pegava um dia, punha num carro, era um Fusca, 4 crianças, né? Vamos dizer assim, uma tubaína, pão com mortadela, e o que era, né, pra gente era, né, muito bom, essas são boas lembranças. Então você passava o dia todo ali brincando. Sua adolescência, você ia nas brincadeiras dançantes? Não muito, não muito. Tinha, então tinha Coronel Barbosa, tinha o Ítalo, tinha Saltinho, né? Voltando um pouquinho nessa fase, porque agora, entre aspas, é uma moda, né? Voltando os passinhos. Então, como eu não pude frequentar tanto as brincadeiras dançantes que tinha antes e não, né? Tô lá eu hoje tentando aprender alguma coisa. E é uma coisa assim, né? Divertida, porque a questão, né, do movimentar um pouquinho, das músicas que a gente gosta muito. E assim, isso, né, assim, hoje faz parte de uma rotina. Então são coisas de antigamente que se faziam e a gente faz, né, algumas ainda voltam, né? Eu sou baiana, mas eu moro aqui no estado de São Paulo, no interior, já faz 20 anos. Porém, nesses 20 anos, tem 5 anos que eu estou ativamente na obra missionária. Eu aceitei a Jesus com a idade de 13 anos e depois disso o Senhor tinha me feito uma promessa que me tinha as nações por profeta. E ele me chamou e eu disse para ele, eis-me aqui. E assim eu me tornei uma missionária. É uma equipe, o nome do projeto internacional é Pé na Estrada. No ano de 2021, que foi o primeiro ano que eu fui à Bolívia, eu por mim não iria, mas o Senhor ele tinha uma promessa na minha vida de me levar às nações e eu disse para Deus, eis-me aqui. E antes de viajar, Deus ele fala através de um vaso que ele me levaria à Bolívia por amor de uma alma que ele conhecia e eu não conhecia, mas que ele tinha uma obra especial e faria essa obra através da minha vida. Então eu fui para a Bolívia, ficamos ali no campo por volta de 14 dias. E no último dia o Senhor me apresentou esta alma, a qual ele queria fazer uma obra. Foi uma obra de libertação e uma obra de cura, onde nós oramos por imposição de mãos. E aquela mulher passa-se muito mal, ela começa a vomitar e depois ela nos relata que foi curada de um câncer. Deus tem sido louvado em todo o tempo. Tudo quanto
a gente sai para fazer no meio do mundo na obra missionária, é para que o nome do Senhor seja glorificado e que o mundo entenda e conheça e reconheça que ainda há solução para este mundo, que Jesus é a solução para tudo isso. Interessante como a estrutura arquitetônica do espaço divide toda a dinâmica do local. O trânsito urbano se locomove em duas vias paralelas. Uma em sentido aos bairros, a outra em sentido ao centro da cidade. E naquele pequeno quadrado, há 3 vias em direções divergentes às vias externas. Todas muito bem definidas. A chegada, a espera e a partida. Às vezes se alternam em definições contrárias. A partida, a espera e a chegada. O que não muda nesse conceito de trânsito, de arquitetura e de engenharia é o espaço central, ou seja, a espera. Nasci em Piracicaba, 14 de dezembro de 1957. 69 foi a época que saiu o registro para desempregada doméstica, né? Foi a lei que saiu em 69. Então, meu primeiro registro como doméstica, né, foi em 69. E antes disso, na minha infância, eu estudava meio período lá na escola Melo Cotrim, né? E meio período eu trabalhava. Depois, de época de férias, eu tinha roça para trabalhar na sua. Em 84 eu entrei no Estado, trabalhar no Estado, né? Funcionária, né? Eu trabalhei um período na limpeza, depois aí eu fiquei readaptada, fiquei na biblioteca. Fazia tudo, né? Ajudava um pouco na biblioteca, na hora do intervalo das crianças. Trabalhei no João Guidotti e no SECAP. No SECAP eu ficava perto, né, também, né, na minha casa. Mas quando eu mudei lá era só cana. Morei no meio das canas, criava galinha, plantava milho, meu marido, né, mandioca. Minha mãe era de Araraquara, meu pai era do norte, mas ele veio do nordeste, né, que é Pernambuco. Mas ele veio criança, foi criado um pouco no Paraná e aqui, mas ele amava Piracicaba, ele já é falecido, né? Morreu com 90 e poucos anos. Então eu tinha que falar 2 coisas. Eu amo Piracicaba, precisava restaurar nosso rio, porque aí fechou. E volta do nosso rio ser lindo como era, né? E a cidade em si também, né? Essa é a minha história. Eu tinha uma faixa de 8 a 9 anos e eu sempre gostei de cinema, né? Desde moleque. Então, o que acontece? Com essa idade de 8 para 9 anos, eu usava um espelho. Espelho de você pentear o cabelo, eu usava os dedos, fazia, sabe, umas caricaturas, tal, né? Já vem dali, né? Aí em 1968, eu sou de Presidente Prudente e a família minha mudaram para São Paulo. E em 68, aí eu comecei gostar da arte e tal, né? Aí conheci uma pessoa que trabalhava no cinema, eu fui aprendendo. Futuramente o rapaz que me ensinou saiu e eu fiquei no lugar dele. Então comecei a trabalhar. Aí comecei a passar filme 16mm, que é aquela máquina que está ali atrás. Depois eu fui para 35mm, que é a área de cinema, né? E 70mm, que é a mais profunda, né? E eu trabalho cinema bom em São Paulo, né? Trabalhei no Copan, trabalhei no Regina, o Arte Palácio. Quando eu comecei no cinema, foi tudo na base do carvão, que era um negativo e um positivo. Tinha uma chave embaixo para você ligar o carvão. O que é o carvão? Ele vai dar a força, a claridade da tela através desse carvão negativo e positivo. Se apagasse, aí negado xingava lá. Ei! É a mesma coisa quando um filme quebra, né? Ela tá lá assistindo, lá na hora, melhor área boa. Daqui a pouco, pá, quebra. Aí te xinga a sua mãe. Eu passei um filme em 1971.
chama Love Story. O cinema ele tinha 2.400 pessoas. Mas eu vou te falar, mas toda moça que entrava no cinema, ela levava um lencinho. Porque existia o amor. Não, minha esposa eu conheci num táxi, eu era taxista na época. Eu fazia uns bicos no táxi. E era como passageira, deu a química e no fim nós namoramos, casamos, eu tenho 5 filhos com ela. Sou separado, mas tenho 5 filhos. E eu moro sozinho aqui. Faz 25 anos que eu estou em Piracicaba. Por que eu estou em Piracicaba? Minha filha casou com Piracicabano, família do Cigueto. Entendeu? E eu vim pra cá e estou aqui, não saio mais daqui. Quem bebe dessa água é problema, hein? Não é fácil, não. Eu adoro aqui Piracicaba, eu gosto muito de Piracicaba. Agora vou virar modelo? Oh, que bom. Pena que eu cortei o cabelo, tava cabeludo, era melhor, né? Entre cada ônibus e cada história, há uma linha tênue entre tempo de partida e tempo de chegada. Uma linha tênue que podemos chamar de instante. E nesse instante, que às vezes pode ser uma infinidade. Porém, são nesses espaços infinitos que nos encontramos em risadas, lamentos, em lembranças. Eu, com 2 anos e meio, me colocaram no colégio de freira aqui, né? Porque a situação... Meu pai era, veja bem, era comerciante, fabricava as botas, vendia no sítio. Trabalhava né? com material de couro. Isso, trabalhava com material de couro. E os dois iam indo muito bem, né? Inclusive eles têm um salãozinho ali na Rua do Rosário, né? E aí ele começou a ficar doente, meu pai. Começou a vir muito filho, nós somos em 5, né? Éramos, mas já morreu 2. E ele começou a ficar doente. Aí eu fui pro colégio, meus outros 2 meninos menores, né? Colocaram no colégio de padre. E os outros 2, né? Ficaram com a minha mãe. E aí a minha mãe, né, foi embora para casa do pai dela, né, e lá construiu um barraco, ali perto, na rua Dona Nésia, mesmo, tudo ali na Paulista, né. Só que meu avô começou a beber, né, e quando ele bebia, expulsava todo mundo de casa. Ela já me colocou no colégio por devido também de não ter acontecido alguma coisa. Aí a minha mãe, a irmã dela levou ela para Santo André. Aí me levaram com 6 anos. Me deixaram aqui no colégio, meu tio de lá veio me buscar. É o cunhado dela. Né? Vieram me buscar, me levaram para Santo André. Aí com 17 anos, a minha mãe trouxe. Eu falei, eu vou levar você para vocês. Mas aí depois nós fomos embora, fomos para casa da minha avó, que a minha avó já estava morando ali no bairro dos Alemão, né? E a gente foi para lá e nisso eu fiz faculdade, estudei, né? Em Santo André, trabalhei em São Paulo, né? Estudei, fiz ciências contábeis, né? Entrei na prefeitura de Santo André, trabalhando com projeto, aí minha mãe faleceu. Minha mãe faleceu, né, lá em 88. Aí mandaram, meus irmãos falaram, vai lá para ver o pai, não sei o quê, vai lá, tal, né? E eu estava já trabalhando no movimento. E aí eu comecei, levei ele para o fórum, peguei a tutela dele. Né? Peguei a tutela dele, cuidei dele, né? Isso foi em 1992. E aí eu comecei a cuidar, daí o joelho dele ele não começou a não andar mais. Aí me ligaram, o SAMU tinha pegado ele e tinha levado ele para o Hospital da Cana. E nisso ele ficou 1 semana, né? Ele era uma pessoa muito querida. Eu cuidei dele até ele morrer. Né? Ele faleceu foi em 2019, né? E eu continuo aqui. Eu tenho que cuidar do que ele deixou aí, né? Das minhas coisas também, tudo que eu construí.
Então, eu fico aqui, vou para São Paulo, que eu também tenho coisa lá. E aí, é isso aí. Não, mas você nasceu em Conchas. Eu nasci lá, mas sempre morei, até os 6 anos eu morei em Ayumas, que é um bairro pertencente aqui em Piracicaba. E aos 6 anos me mudei para Saltinho. Meu pai casou novamente e a gente foi embora para lá. E é isso, aí depois, aos 17 anos, eu me mudei para Piracicaba. Aí eu pensei, vou para uma cidade maior, né? E tentar a vida diferente. Aí pra cá eu comecei a estudar, fiz alguns cursos, aí o que eu mais fiz confeitaria também, mas assim, encaminhei pro lado de beleza. Aí eu fiz curso de cabeleireiro, fiz marketing digital também. Aí agora eu tô com um espacinho lá no salão. Então, eu não tenho muito convívio com meu pai. Eu saí da casa do meu pai, eu tinha 6 anos, minha mãe foi morar com outro homem e de lá foi indo. Você tem irmãos? Tenho, inclusive ele é um. A gente é irmão. A gente é irmão. É só por parte de mãe. Por parte de mãe. A gente é irmão. Eu fiz 2 anos de teatro aqui no Teatro Municipal Osso Neto, aqui de Piracicaba. Era oficina, né, de teatro, então foi bem bacana. Aí desde que eu fiz pela primeira vez eu gostei. Aí eu até comento com ela que se ela tiver oportunidade que ela faça. Eu acredito que eu sou mais artista do que cabeleireira. Não que o cabelo não seja uma arte, né, mas... Eu tô assistindo série ultimamente, juro. Tô assistindo dorama. Confesso. Já gosto assim de coisas mais voltadas. Confesso. É muito a primeira legal. série que eu assisti, na verdade, foi The 100, né? O 100. Eu não frequento festa nem balada, né? Não frequento, eu vou na igreja. E que Jesus é o caminho e a verdade, né? Quem não passar por Jesus não chega ao Pai. Ele é o pão, a vida, né? E é muito bom a gente ter essa conexão, a gente ser ligada, né? Com o coração do céu aqui na Terra, é muito bom. Se Deus quiser, 2025 é o nosso ano. Sim, amém. O meu eu postei todas as minhas fichas no ano de 2024, falei, tem que ser esse ano. Aí falei, vamos sair do comodismo, vamos alugar um salão, alugar um espaço e tá fluindo, graças a Deus. Assim, eu não tenho uma religião específica, mas sempre Deus na cabeça, no coração e Deus na frente de tudo antes, né? Então... Sim, eu também sempre peço oração, né, para os meus irmãos, sempre oro por eles, para que nada de mal aconteça e por onde eles for, que Deus esteja ali, né, caminhando do lado deles. Embora a sociedade contemporânea tenha alterado seu foco para um pequeno aparelho que cabe na palma da mão, ainda há espaços para sentir a troca, para sentir uma pausa, para sentir o tempo. Primeiramente, né, tudo tem que ter um intuito, né, na vida. Então, o meu intuito como artista, né, até porque o meu grande incentivador foi Abelardo Barbosa, o Chacrinha, em 1982. Eu tinha apenas 17 anos. E aí, naquele momento que eu ouvi no rádio que o Chacrinha iria com a sua caravana para Belém escolher o melhor calouro, eu disse, é a minha hora. Eu falei, mãe, eu vou nessa seletiva aí. A mãe disse que não vai. Então aí eu fui, chamei a minha prima Socorro. Socorro, vai comigo lá? Fomos. Chegamos lá, passei em todas. Mas tu pergunta pra mim se eu cantava bem, se eu canto bem, não canto nada. E passei. E o Chacrinha com a sua buzina, né, me buzinou e me entregou o troféu abacaxi. Mas nem o troféu abacaxi eu recebi. Na hora que eu ia saindo, a chacrete me pegou de volta para entregar para o outro que ia perder. E quando você me pergunta a minha relação, o que eu posso dizer, não é? Aí foi o começo de tudo, né? Foi o começo de tudo, da minha história, de como realmente a minha vida na arte iria caminhar. Então foi a partir disso que eu decidi. Eu estava certo que eu precisava sair de Belém. Como Piracicaba, eu tenho uma irmã que mora aqui há mais de 20 anos, então vi essa possibilidade. Aconteceu um fato que a minha irmã engravidou e ela queria muito que a minha mãe, a nossa mãe, viesse para Piracicaba para conhecer seu neto. A minha mãe, jamais que eu vou, nem de ônibus, nem de avião. Mãe, vamos dar um jeito, o avião é mais rápido, não é? Eu já disse, já me convidei, entendeu? Então eu vou com a senhora. Vamos? Vamos. Aí o que eu fiz? Tudo às escondidas, sem ela saber.
Eu vendi tudo lá em Belém, minhas coisas, e as coisas foram, assim, fui realmente deixando para trás, com o intuito de vir para ficar, mas ela não sabia. Ela ficou 3 meses, foi quando eu disse para ela, mãe, agora a senhora dá para ir só, não é porque eu vou ficar. Aí ela disse, sério? Eu disse, sério, mãe. Toda a minha formação profissional foi em Belém. Lá eu fiz todos os cursos na área de comunicação, teatro, arte cênica, né? E lá eu desenvolvi alguns projetos. Porém, aqui que realmente eu realizei, nesses quase 15 anos ou mais, né? Eu me realizei e me senti abraçado por Piracicaba, me senti acolhido. A Pirarase é um projeto que tem mais de 10 anos e foi com esse propósito que a gente começou a trabalhar aqui na cidade, né? Que a proposta é promover visibilidade artística. E aí quando a gente deu um pontapé assim, onde houve, né, uma grande abertura, foi quando a gente entrou, o Pirarase entrou para a coluna no jornal. A arte ela está presente em todos os seres humanos, não é? Seja o público que assiste, seja o fazedor, não é? E seja a ideia, seja como você vai expressar essa arte, não é? Então a arte é essa integração, é algo que é muito importante. Um exemplo dessa importância foi a pandemia, quando não houve público, não houve trabalho para os artistas, mas a arte é igual à água. Entende? Quando tem um vazamento, a água, ela se espalha, ela sai de qualquer jeito. E se nessa época da pandemia não tivesse esse avanço da internet, como seria? Não sei. Mas de qualquer forma, a arte, ela teria um jeito dela sair e se expressar. Essa história começou lá no Líbano. O meu pai tinha costume, né? Curtir couro, sola, sapato. E o primo dele veio aqui para o Brasil e escreveu para o meu pai que o governo brasileiro estava precisando de profissionais para trabalhar na área, porque começou a exportação de carne e eles não tinham um curtume suficiente para trabalhar o couro do boi. Eu tinha 2 anos e pouco e nós viemos a princípio para uma cidadezinha perto de Bauru chamada Pederneiras, que lá tinha o curtume que já era do primo do meu pai. Chegou em Piracicaba que ano? Mais ou menos. 71. 20 de outubro de 71. Nós fomos morar antes do Bairro Alto, no Jaraguá, ali na Jane Conceição. Meu pai montou uma loja ali perto da Praça Tacaque. Eu não conseguia entender o que eles falavam. Era assim, o dialeto piracicabano e muito rápido, que eu tinha que pedir para as pessoas, por favor, falar devagar para eu entender. Depois eu fui acostumando. Eu tive dificuldade quando eu comecei a namorar o meu primeiro marido, da família dele me aceitar. Não tinha aquela referência que o pessoal aqui, até os mais antigos, você é de qual família, quem é seu parente, de que bairro. Tinha e ainda tem um pouco. Quando eu entrei trabalhar na Unimep, não tinha nenhum ano de universidade ainda, né? Ela foi reconhecida em outubro de 75, eu entrei em agosto de 76. E na época o reitor ainda era o Eduardo Sen, né? Em 78 que passou a ser o Elias. E antes de entrar na Unimep, eu já tinha assim, algumas feridas do período, né, da ditadura. Mas daí então, quando eu vou para a Unimep, que eu começo assim, observar e participar e ver. Então a mente vai abrindo e você vai vendo e vai conhecendo pessoas. Eu sabia que lá dentro tinha alunos infiltrados para denunciar, tinha professores infiltrados. Daí, quando o Elias entrou como reitor, ele começou, as pessoas começaram a sentir segurança com ele, porque ele denunciava, ele enfrentava, ele ia na imprensa e contava que ele estava sendo
ameaçado. Ele trouxe Luiz Carlos Prestes, nós tivemos um movimento grande em Piracicaba das diretas já. Nós tivemos o congresso da UNE na ilegalidade, eu trabalhei nesse congresso e foi assim, sabe? Eu lidava direto com aquele tanto de alunos que vieram do Brasil inteiro, que ficaram maravilhados, encantados. Gente, o Congresso da Juventude Palestina, em janeiro de 85, em plena janeirada, nós tivemos o primeiro seminário internacional de meio ambiente, no início dos anos 80, com o Papa do Meio Ambiente, que mora aqui em Piracicaba, que é o Dr. Paulo Afonso Leme Machado. A Unimep nasceu por sonho do Elias, né? E ele deu a identidade à Unimep. O professor Almir ampliou o espaço físico. Eu sou muito, muito, muito agradecida à Unimep do meu tempo, né? Eu pude crescer, eu pude aprender, eu pude estudar os meus filhos, né? E eu conheci o amor da minha vida lá dentro e nós tivemos 23 anos, foram difíceis, né? Por causa da saúde dele, por causa de posições contrárias, mas teve muito amor e foram muito bons entre eu e ele. A minha grande tristeza foi a dedicação que a Unimep deu para a cidade, né? O quanto botou Piracicaba com coisas boas no mapa do Brasil e a cidade não soube fazer nada pela Unimep, absolutamente nada. Então, o que eu sofri em 2011 e 2012, que em 2 meses eu perdi o meu trabalho, e eu perdi o meu marido, perdi o meu salário, o salário dele, eu tive que me reestruturar, mas a gente tem que tocar em frente, né? É isso, a história tem demais. Mas vamos parar por aqui que eu já me emocionei. Estou aqui na rodoviária. E eu vivi a rodoviária antiga ainda, que a gente chegava aqui, passava por baixo, aqueles ônibus antigos. Na época eu tinha 13 anos de idade. E hoje nós estamos aqui com uma rodoviária super diferente, né? Aqui na cidade de Piracicaba. E eu vendo todo esse acervo aqui, a gente volta no tempo, volta na memória. Fui nascido em Mariporã, criado aqui em Piracicaba, pai de 2 meninas, uma que canta hoje também. E aqui eu vivi minha história. Sou lá do bairro Tupi. Trabalhei no corte de cana, trabalhei na lavoura, depois vim para Piracicaba, fui cobrador de ônibus na empresa Pauliceia. E aí em 1991 eu comecei no rádio como sonoplasta, na época era disco ainda que a gente pegava, hoje já mudou tudo. Mas não imaginava que eu fosse ficar porque não tinha voz, era caipira, veio da roça e estou até hoje fazendo rádio. No rádio eu passei por todas as rádios, Transamérica, Difusora, fui para Rio Claro, voltei, Onda Livre. Em 2006 eu entrei na Rádio 92 FM, e onde eu estou até hoje, trabalho até hoje. Como eu trabalhava no corte de cana na época, eu ficava com um radinho para ouvir. E ali eu ouvia Fumaça, Garcia, Tilino José, que eram os nomes do rádio das antigas, né? Zé Mineiro. E o que marcou para mim foi que, de repente, no estalo, eu estava lá trabalhando junto com eles. Quem me deu o primeiro emprego foi o Celso Melotto, que hoje troca de horário comigo. E o Marcelo Bandeira também, que é um jornalista muito bom. Ali no rádio, como eu já estou tempo, com essa nova geração de cantores que veio aí, eu conheci quando eles estavam começando. Se você pegar o Gustavo Lima, por exemplo, eu levei ele no carro para fazer um show, magrinho, sequinho. O Eduardo Costa, tivemos num barzinho, que ele foi tocar violão num barzinho aqui em Piracicaba. São histórias do rádio. Quem mais? O Dodô do Pichote, uma vez, foi em casa comigo no apartamento, pegou a Mel pequenininha. Hoje são figuras que estão no cenário nacional, né? Eu tenho 2 filhas, a Mel que canta, uma cantora que nem imaginava que fosse cantar, hoje está nos barzinhos da vida aí, trazendo, resgatando o MPB, Elis Regina, enfim, aquelas músicas nem do tempo meu era ainda, e ela canta, está indo bem. A outra filha, que é a Rafaela, gosta bastante de desenho. E aí a gente vai indo, essa geração vai ficando, né? Eu tenho um sobrinho, sobrinho canta forró, uma sobrinha que toca rock e a Mel com o MPB.
Acho que se for fazer uma festa de final de ano, dá para ir só a família com uma banda bacana ali dentro da família mesmo. Essas histórias são sobre o tempo passado, que busca com carinho os melhores momentos vividos, o tempo futuro, que pode ser repleto de sonhos e projetos. Assim, seguimos no tempo presente, encontrando pessoas e buscando histórias, afetos, amizades, olhares.